Antes de dormir, pare por um momento, respire fundo. Deixe que essa oração te envolva com paz, proteção e descanso. Se você sente ansiedade à noite, pensamentos acelerados ou precisa de conforto espiritual, essa mensagem é para você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor, entrego a Ti esta noite. Que Teus anjos acampem ao meu redor. Acalma minha mente, cura meu coração e renova minhas forças. Que o sono venha tranquilo, restaurador e cheio da Tua presença. Leva embora todo medo, toda culpa, toda ansiedade. Que em Teus braços eu descanse. Seguro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dormir em paz hoje. Agora quero te contar algo mais profundo. Há noites em que o silêncio pesa mais do que o barulho do dia. O corpo está cansado, mas a mente não para. Pensamentos correm soltos, culpas reaparecem, inseguranças sussurram. E é exatamente nessas horas que mais precisamos de uma pausa espiritual, um momento de rendição, uma conversa com Deus. Dormir não é apenas repousar o corpo, é confiar. Confiar que tudo o que não conseguimos resolver hoje está de fato nas mãos certas, que não precisamos carregar o mundo nos ombros quando temos um Pai que sustenta os céus com suas mãos. Deus não se afasta durante a noite. Pelo contrário, Ele vela por nós quando estamos mais vulneráveis. Enquanto nossos olhos se fecham, Ele continua trabalhando. Ele age em silêncio, nos cantos mais escondidos da alma, tocando feridas que nem sabíamos que ainda estavam abertas. E é por isso que orar antes de dormir é um ato poderoso. Não por religiosidade, mas por necessidade. Porque a alma também precisa descansar, porque as batalhas do dia deixam marcas e o coração precisa de cura antes de amanhecer de novo. Quantas vezes você foi dormir com o coração apertado? Quantas vezes a solidão da madrugada fez você se sentir pequeno, esquecido, invisível? Saiba disso, você nunca esteve só. Mesmo quando o quarto parece escuro demais, existe uma luz que não se apaga, e essa luz mora dentro de você. Noite após noite, Deus nos convida a confiar, a deixar o controle, a liberar o peso, a silenciar a ansiedade. Ele sussurra promessas antigas que continuam valendo. Eu estarei com você todos os dias. Não temas. Eu sou o teu refúgio. Eu te sustento com a minha mão fiel. E mesmo que as lágrimas escorram no travesseiro, Ele recolhe cada uma delas. Mesmo que ninguém veja suas lutas, Ele conhece todas. Ele entende seu cansaço, respeita seus limites, acolhe suas orações silenciosas, aquelas que nem palavras têm, mas que o coração grita. Hoje, talvez, tudo o que você precisa é descansar, de verdade. Não apenas dormir, mas entregar e dizer: Senhor, eu não sei como será amanhã, mas sei quem segura meu amanhã. Eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Mesmo no escuro, mesmo cansado, mesmo com medo, eu confio. E quando você fizer isso, algo muda. Talvez não do lado de fora, ainda não, mas dentro, uma paz começa a brotar. Uma sensação de que você pode soltar, respirar, fechar os olhos e simplesmente existir. Porque o mundo pode esperar, mas o seu descanso não, e é aqui que eu quero continuar com você. Porque tem algo mais que precisamos conversar. Algo sobre o amanhã, sobre esperança, sobre recomeços. E é aqui que eu quero continuar com você. Porque tem algo mais que precisamos conversar. Algo sobre o amanhã, sobre esperança, sobre recomeços. Mas isso precisa ser dito com calma, com o coração quieto, depois que a tempestade interna abaixa. Sabe, o amanhecer é uma promessa disfarçada de rotina. Todo dia nasce de novo, mesmo quando a noite anterior foi difícil. Mesmo quando você não sabe se vai aguentar o peso de mais um dia.
Deus tem um jeito todo dele de fazer o novo surgir onde parecia tudo perdido, e é nesse novo que mora a esperança. Quantas vezes você acordou sem vontade, sem forças, sem direção, só respirando por obrigação, se arrastando pela vida como se estivesse no piloto automático? Eu sei, e Deus também sabe, mas ainda assim Ele continua te despertando, continua te dando mais um dia, não como castigo, mas como oportunidade de recomeçar, de tentar de novo, de aprender, de errar com mais sabedoria, de perdoar com mais coragem, de amar com mais profundidade. A vida não precisa estar perfeita para ser vivida com fé. Ela só precisa ser entregue nas mãos certas. Talvez você esteja esperando sentir força para seguir, mas a força não vem antes da caminhada. Ela se revela no passo, no movimento, na coragem de levantar mesmo sem vontade. E é por isso que Deus te chama, não para ter todas as respostas, mas para confiar mesmo com as perguntas ainda abertas. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias logo de cara, porque antes Ele quer mudar a gente, nos tornar mais profundos, mais conscientes, mais maduros. Ele usa o processo, o silêncio, os atrasos e até mesmo os nãos para nos moldar. É duro, eu sei, mas é necessário. A boa notícia, você não precisa atravessar isso sozinho. Nunca precisou. E se você chegou até aqui mesmo cambaleando, mesmo chorando, mesmo perdendo algumas batalhas pelo caminho, isso já diz muito sobre você. Diz que existe uma força aí dentro que talvez você nem sabia que tinha. Uma força que vem do alto. E não é preciso ser forte o tempo todo. Aliás, reconhecer a fraqueza é um ato de humildade. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus age com mais ternura. Quando você diz, eu não dou conta, Ele responde, mas eu dou. Lembra quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Não era uma metáfora bonita, era uma promessa real. Um convite para os dias em que o fardo está pesando demais, quando tudo parece sem saída. Ele continua dizendo isso hoje, a você. É difícil confiar quando tudo ao redor grita o contrário, quando os diagnósticos são ruins, quando as portas se fecham, quando os relacionamentos desmoronam, quando a solidão aperta. Mas fé não é ignorar a dor, é escolher acreditar apesar dela. E Deus entende seu tempo. Ele não apressa a sua cura. Ele não cobra um sorriso falso. Ele só quer a sua verdade. Mesmo se for um choro, mesmo se for um silêncio, mesmo se for apenas um Pai, me ajuda. Isso já é suficiente para tocar o coração dele. E quanto ao amanhã, você não precisa carregá-lo hoje. Hoje já tem sua cota de desafios. Entregue o que você não pode controlar. Liberte o que você não pode mudar. E aceite que Deus vê o quadro completo enquanto você enxerga só uma parte. Ele vê o final da história enquanto você está vivendo uma página difícil. E por mais bagunçado que tudo pareça agora, o autor da sua história ainda está escrevendo. O que você está vivendo hoje pode parecer o fim, mas talvez seja só o meio. Um capítulo de transição. E acredite, os capítulos mais difíceis costumam ser os que antecedem os milagres mais lindos. Então, respire, descanse, confie. Ainda há um plano, ainda há uma esperança, ainda há um propósito maior do que tudo isso. E no próximo momento que estivermos juntos, quero te contar o que fazer quando a fé parecer pequena demais, quando as dúvidas forem mais altas que a confiança. Quero falar sobre como ouvir Deus no meio do barulho, sobre como reconhecer o toque dele nas coisas simples, sobre como reconstruir quando tudo parece em ruínas. Mas isso precisa ser vivido passo a passo, porque nem toda cura é imediata, nem todo milagre é barulhento.
Às vezes, Deus age no silêncio, no simples ato de te manter de pé mais um dia, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Há milagres que acontecem lentamente, como um coração que começa a bater com mais esperança, como uma mente que finalmente encontra um pouco de paz no meio da noite, como alguém que escolhe acreditar de novo, mesmo depois de tantas decepções. E a fé? A fé não precisa ser gigante, ela só precisa existir. Jesus disse que um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Isso significa que mesmo quando a sua fé é pequena, Deus continua sendo grande. E é Ele quem move as montanhas, não você. Você só precisa continuar crendo, mesmo cansado, mesmo em dúvida, mesmo com lágrimas nos olhos. Crer que Ele está cuidando, que Ele não esqueceu de você, que Ele não ignora a sua dor, que Ele continua escrevendo uma história de amor entre você e os céus. Então, se hoje você não sabe o que fazer, apenas fique em Deus, fique na oração, fique na esperança. Não desista de tudo por causa de um momento escuro. A noite pode ser longa, mas o sol sempre volta a nascer. E quando nascer, vai ser diferente. Não porque todos os problemas terão sumido, mas porque dentro de você algo terá mudado. A certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, Deus não deixou de ser luz. Você vai perceber que sobreviveu, que respirou fundo e continuou, que aquela oração sussurrada no escuro não foi em vão. Deus ouviu, Ele sempre ouve. Então, se hoje for difícil, apenas descanse. Feche os olhos e diga: Senhor, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sem forças, porque às vezes o maior ato de fé é simplesmente continuar. E amanhã, quando a luz tocar o seu rosto, você vai lembrar: Deus esteve aqui o tempo todo. Amanhã, quando a luz tocar o seu rosto, você vai lembrar: Deus esteve aqui o tempo todo. Mesmo quando você duvidou, mesmo quando quis desistir, mesmo quando achou que estava só, Ele estava. Presente, silencioso talvez, mas atento a cada detalhe, a cada pensamento seu, a cada lágrima que você não deixou cair. Essa é uma das maiores verdades da fé. Deus não precisa ser sentido para estar presente. Ele não depende das nossas emoções para agir. E ainda bem, porque nem sempre conseguimos sentir. Às vezes, estamos tão sobrecarregados, tão esgotados, que a alma parece anestesiada. Oramos e o céu parece em silêncio. Buscamos e não encontramos. Esperamos e nada muda, mas isso não significa ausência. Significa apenas que Ele está trabalhando onde você ainda não pode ver. Existem momentos da vida em que tudo parece estar de cabeça para baixo. Você olha ao redor e não reconhece mais o lugar onde está. Os planos não saíram como esperado. As pessoas em quem confiava te decepcionaram. A força que tinha parece estar se esgotando. E o que resta é só esse vazio, esse buraco invisível dentro do peito. É aí que muitos desistem, não porque não acreditam mais, mas porque o cansaço de lutar todos os dias pesa. O silêncio dói, o tempo parece cruel, a vida parece injusta. Mas escute isso com atenção. Essa não é a sua última estação. Deus nunca encerra uma história no meio do processo. Ele não é um autor distraído. Ele vê o fim desde o começo. Mesmo que o cenário atual pareça contradizer todas as promessas que você já ouviu, Ele continua escrevendo, porque Ele é fiel, e Ele não desiste de você. Talvez tudo que você precise agora é entender que o processo faz parte da promessa, que o deserto não é o fim, mas o caminho para a terra prometida. Que a dor que você sente agora está gerando raízes mais profundas de fé, resiliência e verdade em você. Tem algo poderoso acontecendo dentro de você, algo que não se vê no espelho, que não aparece nas redes sociais, que ninguém aplaude ou reconhece, mas que é sagrado. É a transformação da alma,
É Deus te ensinando a caminhar pela fé e não pela vista, a depender dele e não da sua força, a confiar, mesmo sem entender. E sim, às vezes você vai cair, vai errar, vai perder o controle, vai dizer que não, aguenta mais. Mas isso não desqualifica você, isso não faz Deus te amar menos. Pelo contrário, é justamente aí que a graça dele se manifesta com mais força. Ele não te ama pelo que você faz, ele te ama por quem você é e, acima de tudo, por quem você está se tornando nele. Então, se hoje você só conseguir dizer "me ajuda", isso já basta. Deus entende até os silêncios mais profundos do seu coração. Ele lê os seus pensamentos antes mesmo que você os formule em palavras. E ele cuida com delicadeza, com paciência, com amor. Você não precisa provar nada para ele. Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa ser forte o tempo todo. Só precisa estar disposto a continuar, mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo que sem respostas. E quando você continuar, vai começar a notar pequenos sinais. Uma paz que chega do nada, uma palavra que te encontra no momento certo, uma música que toca fundo, um abraço inesperado, um versículo que salta aos seus olhos, um pôr do sol que parece um recado direto do céu. Esses detalhes não são coincidência, são sussurros de Deus dizendo: estou aqui, eu vejo você. A vida não será sempre leve, mas ela pode ser vivida com leveza quando sabemos em quem confiar. E quando confiamos, o fardo fica mais leve, porque ele ajuda a carregar, ele caminha junto. Ele fortalece nossas pernas cansadas e renova nossas forças. Talvez você ainda esteja no meio da tempestade, mas saiba, a paz que Deus oferece não depende da ausência do vento. Ela existe no meio do vento. Ela não espera o céu se abrir e, para agir, ela vem com a certeza de que, mesmo com trovões, Deus está no barco. E se Ele está no barco, Ele não vai afundar. Então, hoje, eu te convido a fazer um novo acordo com sua alma, seguir em frente, mesmo sem entender tudo. Continuar mesmo sem sentir, confiar mesmo sem ver. Deus não se impressiona com grandes demonstrações de fé. Ele se comove com corações sinceros, quebrantados, dispostos a recomeçar quantas vezes for preciso. E se esse é o seu coração, hoje ele já está agindo. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Você não precisa dar conta de tudo. Só precisa entregar, desabafar, confiar, porque mesmo que você ainda não veja, o céu já está em movimento por sua causa. E quando você menos esperar, algo dentro de você começará a mudar. Não como um raio que rasga o céu num segundo, mas como uma brisa suave que chega sem pressa, mas é impossível de ignorar. Um sentimento de que, apesar de tudo, você vai ficar bem. Não porque a dor sumiu, mas porque a presença de Deus começou a ocupar o lugar dela. Essa transformação silenciosa é uma das maiores provas de que Deus está agindo. Ele não vem apenas com milagres grandiosos. Ele vem no cotidiano, no comum, no detalhe. Ele trabalha quando você dorme, quando você ora em silêncio, quando você escolhe continuar mesmo sem entender o porquê. A verdade é que muitos esperam que Deus mude a situação, mas antes disso, Ele quer mudar o nosso coração. E mudar o coração é um processo. Requer entrega, paciência, constância, mas o resultado é uma paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. É sobre isso que a vida com Deus se trata, não sobre entender tudo, mas sobre confiar, mesmo no escuro, sobre caminhar com fé enquanto o chão ainda está sendo construído sob seus pés, sobre acreditar que cada lágrima tem propósito, que cada espera tem sentido e que nenhuma dor é desperdiçada nas mãos de um Deus que transforma o tudo.
Você já percebeu como as maiores mudanças da vida acontecem em silêncio? Quando uma flor desabrocha, ela não faz barulho. Quando uma ferida cicatriza, ninguém ouve. Quando o coração perdoa, não há aplausos. Quando a alma se encontra com Deus, não precisa de plateia. Essa jornada que você está vivendo é íntima. É entre você e o céu. E por isso ninguém precisa entender, só você precisa permanecer. Tem dias em que permanecer já é um ato de coragem, em que levantar da cama já é uma vitória, em que apenas respirar fundo e dizer Deus, me ajuda, já é uma oração poderosa. E não se engane, Deus honra até os passos mais trêmulos quando dados com fé. Não importa se sua fé hoje é pequena, se seu coração está machucado, se sua alma está exausta. O que importa é que Deus conhece cada canto do seu ser. Ele sabe onde dói, onde sangra, onde se esconde a saudade, onde mora o medo. E é exatamente aí que Ele quer habitar. Deus não tem nojo das suas feridas. Ele não vira o rosto diante da sua dor. Ele não se escandaliza com seus pensamentos confusos. Ele é um pai que acolhe, um médico que cura, um pastor que busca a ovelha ferida e carrega nos braços. Você pode ter se afastado dele, mas ele nunca se afastou de você. Talvez, lá no fundo, você sinta saudade de algo que não sabe explicar. Um vazio que nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhum prazer conseguiu preencher. Essa saudade tem nome. É saudade de Deus, e a boa notícia é que Ele está a uma oração de distância. Sempre esteve. Você não precisa de palavras bonitas, nem de um momento perfeito, só precisa de sinceridade. Diga o que sente, conte o que pesa, chore o que for preciso. Ele ouve, Ele entende, Ele responde, e quando Ele responde, não é sempre com uma solução imediata. Às vezes é com um consolo tão forte, tão doce, tão real, que você percebe. A presença dele é melhor do que qualquer resposta. E então você começa a se levantar diferente. Ainda com marcas, talvez. Ainda com dúvidas. Mas com um brilho nos olhos que não se apaga. Com uma força que você sabe que não é sua. Com uma certeza silenciosa. Eu não estou mais só. Deus está comigo. E estar com Deus muda tudo. Muda como você vê os problemas. Muda como você reage à dor. Muda como você trata os outros. Muda como você se enxerga. Porque quando você olha para si através dos olhos do Pai, você deixa de se ver como alguém perdido, quebrado, insuficiente, e começa a se enxergar como alguém amado, perdoado, restaurado. Sim, restaurado. Porque é isso que Ele está fazendo em você, restauração. Por partes, com carinho no tempo certo. Ele está reconstruindo aquilo que a vida tentou destruir. Ele está refazendo sonhos, curando memórias, libertando culpas antigas, soprando esperança nos cantos onde tudo parecia morto. E você vai florescer. Mesmo depois de tanto, mesmo depois de tudo, você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus está fazendo com tudo isso. E quando esse processo for completo, ou pelo menos completo o suficiente para você entender o que está nascendo dentro de você, você vai perceber que os dias difíceis não foram à toa. Eles te ensinaram, te aproximaram de Deus, te moldaram, eles te fizeram depender menos das coisas externas e mais da presença dele. Por isso, não desanime. Respire fundo, recomece quantas vezes for preciso. E se tudo o que você conseguir hoje for se manter de pé, então fique de pé. Firme, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas. Porque a cada dia um novo recomeço está sendo escrito. E logo você vai entender. E logo você vai entender que cada lágrima plantada em silêncio estava regando algo profundo, algo invisível aos olhos, mas essencial para a alma, porque tem coisas que só florescem no escuro, tem forças que só nascem quando tudo parece desabar, tem fé que só amadurece no tempo da espera. Você vai perceber que aquele não que tanto te feriu era, na verdade, livramento.
que aquela porta fechada era a mão de Deus dizendo: eu tenho algo melhor, que aquela pessoa que foi embora fazia parte de um ciclo que precisava terminar para que um novo pudesse começar, que até mesmo o silêncio de Deus era a resposta, porque Ele estava te ensinando a ouvir com o coração. A vida com Deus não é feita só de respostas, é feita de presença. E onde há presença dEle, há propósito, mesmo na dor, mesmo na confusão, mesmo no que ainda não faz sentido. Você foi criado com um propósito eterno, não está aqui por acaso. O sopro de vida que está nos seus pulmões foi dado por Deus. E enquanto você respirar, Ele ainda tem planos. Ainda está escrevendo, ainda está movendo as peças do invisível para manifestar o que é eterno. E sabe o que é mais lindo? Deus não está esperando você se consertar todo, para começar a agir. Ele começa exatamente aí, no meio da bagunça, da dúvida, da fraqueza. Ele é especialista em fazer milagres com pouco, em fazer novo a partir do quebrado, em transformar cinzas em beleza. Não importa quantas vezes você caiu, nem quantas vezes pensou em desistir. Deus vê o seu coração, e Ele é um Deus de recomeços, de segundas, terceiras, milésimas chances. Um Deus que não desiste de você, mesmo quando você já pensou em desistir de tudo. Você tem ideia do valor que tem? Tem ideia do quanto é amado? Tem ideia do quanto o céu se move por sua causa? Muitas vezes, o mundo nos faz esquecer disso. As comparações, as frustrações, os traumas, os abandonos, vão construindo em nós a ideia de que somos pequenos, insuficientes, quebrados demais para merecer algo bom. Mas Deus não te enxerga assim. Ele não te vê como o mundo vê. Ele não te define pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus tombos. Ele te define pelo amor dele, pela graça dele, pela obra que está realizando dentro de você. Uma obra que ainda não terminou, mas que já é linda mesmo inacabada. Você é obra-prima em construção. E o mais belo, é Ele mesmo quem segura as ferramentas. Ele é o oleiro, você é o vaso. E mesmo que o vaso tenha rachaduras, Ele não descarta. Ele restaura, Ele sela, Ele molda de novo, com paciência, com firmeza e com amor. É nesse processo que sua identidade vai sendo restaurada. Você começa a lembrar que não é o seu passado, que não é o seu erro, que não é aquilo que disseram sobre você, que não é a sua queda nem a sua dor. Você é filho, amado, escolhido, alvo da graça, herdeiro, de promessas. E nenhum erro pode apagar isso, mas é um caminho, uma jornada. E como toda jornada, há dias em que você vai se sentir perdido, cansado, sem direção. Nesses dias, lembre-se, Deus é especialista em guiar no deserto. Ele guiou o povo de Israel com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ele sabe como conduzir, mesmo quando não se vê nada além de areia. Confie no processo. Confie no tempo de Deus. Confie que mesmo quando nada parece estar acontecendo por fora, algo poderoso está sendo gerado por dentro. E se você sente que está no fim da linha, escute isso com atenção. O fim da sua força é o começo da força de Deus. Quando você diz, não aguento mais, Ele diz, agora eu posso agir. Quando você se rende, Ele assume. Quando você solta, Ele segura. Então solte o que te machuca, solte o que não cabe mais, solte o que está pesado demais para carregar, entregue nas mãos dele e confie, mesmo que os resultados não venham no tempo que você esperava. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, acredite, enquanto você espera, Deus trabalha. Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele é fiel para completar a obra que começou. E tudo o que Ele faz é bom. Mesmo que o processo pareça doloroso, o resultado será cheio de glória. Você ainda vai olhar para trás e entender. Ainda vai agradecer por aquilo que hoje dói.
Ainda vai enxergar que cada lágrima foi colhida, cada oração foi ouvida, cada passo trêmulo foi acompanhado. Você não está só. Nunca esteve. E se neste momento o seu coração ainda estiver apertado, mesmo depois de tantas palavras, então feche os olhos agora. Respire fundo e diga com a alma: Pai, eu não entendo tudo, mas eu confio. Não tenho todas as respostas, mas entrego. Não estou forte, mas aqui estou. Cuida de mim, fica comigo, me dá forças para continuar. E Ele vai ficar. Porque Deus não rejeita um coração sincero. Ele se move por amor, e amor é o que Ele mais tem por você. Você é importante. Você é amado. Você é necessário. E o que Deus está fazendo na sua vida ainda está longe de acabar. Quando você pensa que já viveu o pior, a vida te mostra que ainda há mais capítulos a escrever. Capítulos que, apesar das dificuldades, trazem aprendizado, crescimento e, principalmente, esperança. É normal sentir medo do que ainda está por vir, medo do desconhecido, medo de se machucar novamente. Mas lembre-se, o medo é uma emoção humana e não um sinal de fraqueza. Ele nos protege, nos alerta. O desafio é não deixar que ele nos paralise, e você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo quando parece que ninguém entende, que ninguém vê, que ninguém sente, existe uma presença invisível que caminha contigo. Uma presença que já passou pelas tempestades, que sabe o peso do desânimo, que entende suas lágrimas silenciosas. Essa presença é Deus. Ele não promete uma vida livre de problemas, mas promete estar contigo em todos os momentos. Promete carregar o seu fardo quando suas forças faltarem. Promete enxugar suas lágrimas e renovar suas esperanças. Por isso, mesmo nos dias difíceis, escolha olhar para o alto. Escolha entregar sua angústia, seus planos frustrados, suas dúvidas e medos nas mãos daquele que tudo pode. Porque quando você faz isso, algo dentro de você começa a mudar. Começa a nascer uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que supera todo entendimento. Uma paz que sustenta o coração, mesmo quando a tempestade continua. E com essa paz, você encontra força para dar um passo de cada vez. Para se levantar mesmo quando o chão parece instável. Para sorrir, mesmo que a alma esteja cansada. A caminhada pode ser longa e as cicatrizes podem ser profundas, mas nenhuma dor é em vão. Tudo o que você viveu está preparando você para a próxima etapa, para o que Deus tem preparado para a sua vida. E essa preparação não acontece de uma hora para outra. É um processo, uma construção diária, um aprendizado constante de confiar, esperar e entregar. Às vezes, é preciso passar pelo silêncio para ouvir a voz de Deus. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar de verdade. Às vezes, é preciso cair para aprender a levantar com mais firmeza. E cada vez que você se levanta, você cresce. Você se torna mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus. Ele está moldando você, mesmo que você não perceba agora. Ele está trabalhando em seu caráter, em sua fé, em sua visão de mundo. Ele quer que você saiba que você é mais do que suas falhas, mais do que seus erros, mais do que suas dúvidas. Você é uma criação divina, cheia de propósito e amor. É por isso que Ele não te abandona, porque você é valioso demais para ser deixado para trás. Então, quando a tristeza bater, quando o medo tentar dominar, quando a dúvida vier querer roubar sua paz, lembre-se, você não está só. Deus está com você. Ele nunca se cansa de te amar, de te buscar, de te levantar. E Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Por isso, mantenha a fé, continue orando, continue lutando, continue acreditando. Porque a história que Deus está escrevendo para você é linda, cheia de esperança e vitória. E você merece viver essa história em toda a sua plenitude. Então,
Respire. Fundo, olhe para o céu e diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Guia-me, fortalece-me e faz-me seguir adiante. E então siga caminhando, um passo de cada vez, com a certeza de que a cada passo Deus está ao seu lado, conduzindo e cuidando de você. A jornada pode ser difícil, mas a companhia é perfeita e isso basta. Às vezes, o que mais precisamos não é de grandes respostas, mas de um momento de silêncio para ouvir o que Deus sussurra ao nosso coração. Ele fala na calmaria, na brisa suave, na esperança que insiste em nascer mesmo quando tudo parece perdido. Não desista agora. Cada passo, por menor que seja, é um avanço na jornada que Ele preparou para você. Confie no tempo dele, mesmo que pareça lento demais para os seus planos. Deus nunca falha em cumprir suas promessas, e Ele está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Permaneça firme, entregue suas angústias e permita que o amor divino transforme seu coração. Lembre-se, você não está sozinho. E a luz de Deus nunca se apaga. Sua história ainda tem muitos capítulos de vitória pela frente. Mesmo quando a noite parecer mais escura, lembre-se, a luz de Deus brilha forte dentro de você. Ele nunca abandona quem o busca com sinceridade. Cada desafio é uma oportunidade de crescer, cada lágrima, uma semente de esperança. Confie que mesmo no silêncio, Ele está trabalhando para transformar sua vida. Sua jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Segure firme, pois com Deus ao seu lado, você é capaz de vencer qualquer batalha. À medida que você caminha nessa jornada, vai perceber que a verdadeira transformação acontece quando aprendemos a confiar em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, o nosso coração quer respostas imediatas, soluções rápidas, clareza sobre o futuro. Mas Deus nos convida a algo diferente, a entrega total. Entregar o controle, as expectativas e até mesmo os nossos medos nas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. Essa entrega não é fácil. Exige coragem para abrir mão da nossa vontade e aceitar o que o Pai tem para nós, mesmo que pareça incerto, difícil ou doloroso. Mas é justamente nesse lugar de rendição que o Espírito Santo começa a agir com poder, trazendo paz para os nossos corações e renovando a nossa esperança. Você já parou para pensar que a fé não é ausência de dúvida? Na verdade, fé é avançar apesar da dúvida, é continuar acreditando mesmo quando os olhos não veem o caminho completo, é permanecer firme mesmo quando a tempestade insiste em balançar tudo ao redor. E sabe o que é lindo nisso? Que Deus honra essa fé. Ele reconhece cada passo que você dá, mesmo que pequeno, mesmo que hesitante. Ele está contigo em cada batalha interna, em cada luta silenciosa, em cada oração sussurrada no meio da noite. Por isso, se você está se sentindo cansado, perdido, ou desanimado, saiba que isso não significa fracasso. Significa que você é humano, que está vivendo uma história real, cheia de altos e baixos, desafios e vitórias. E o melhor, Deus está escrevendo essa história junto com você. Quando você entrega seu coração a Ele, mesmo com medo, Ele começa a curar as feridas mais profundas, feridas que você talvez nem soubesse que carregava, e essa cura acontece de forma gradual, paciente, respeitando o seu tempo, seu ritmo. É por isso que é tão importante não se comparar com a caminhada de ninguém. Cada pessoa tem seu próprio tempo, sua própria batalha, sua própria jornada de fé. O que importa é o seu compromisso de continuar, de levantar a cada queda, de orar a cada momento de aflição. Lembre-se que Deus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu ser a nossa força quando estivermos fracos. Ele não prometeu a ausência,
de problemas, mas prometeu estar conosco em meio a eles. E essa presença constante é o que nos sustenta, o que nos dá esperança. Você pode não ver agora, mas Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Algo que vai além do que você pode imaginar ou planejar. Um propósito que só pode ser revelado a quem confia, a quem espera, a quem persiste. E mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando a dúvida quiser tomar conta, lembre-se, a fidelidade de Deus é maior que qualquer circunstância. Ele é fiel para cumprir o que prometeu, fiel para caminhar ao seu lado, fiel para nunca abandonar você. Por isso, não perca a esperança. Não deixe que as feridas do passado definam o seu futuro. Não permita que os erros de ontem roubem a alegria do hoje. Deus está no controle e Ele está trabalhando para que tudo coopere para o seu bem. Sua vida é preciosa. Seu coração é valioso e o amor de Deus por você é infinito. Então, continue firme, continue orando, continue buscando a presença dEle, porque é nessa busca que a verdadeira transformação acontece. É nesse encontro diário com o Pai que a paz invade a alma e o medo começa a perder espaço. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e ver como cada dificuldade foi uma pedra que Deus usou para construir um caminho sólido, um alicerce forte para a sua fé. Você vai perceber que não está mais sozinho, que a solidão foi substituída por uma companhia fiel, que a tristeza deu lugar a uma alegria que não depende das circunstâncias, que o desânimo foi vencido pela esperança que nasce a cada amanhecer. E então sua história será um testemunho vivo do amor, da graça e do poder de Deus. Uma história capaz de inspirar outras pessoas a também confiar, a também esperar, a também perseverar. Não importa onde você esteja agora, nem o que tenha passado. O que importa é para onde você está olhando. Olhe para Deus, olhe para a fé, olhe para a esperança, porque neles está a força que você precisa para seguir em frente. Sua jornada não acabou. Ela está apenas começando e com Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer coisa. Então, respire fundo, levante a cabeça e siga em frente. A vitória já está a caminho e o melhor está por vir. Há momentos em que a alma parece pesar mais do que o corpo. Quando o silêncio da noite ecoa dentro da gente e traz à tona tudo aquilo que tentamos esconder durante o dia. Medos, dúvidas, angústias, feridas antigas que insistem em doer. Nessas horas, é fácil sentir-se só, perdido e sem rumo. Mas é exatamente nesse instante que Deus quer te encontrar, te abraçar e renovar suas forças. Não importa o tamanho da sua dor, Ele a conhece profundamente. Não importa o quão longe você acha que está, Ele está mais perto do que imagina. Muitas vezes, Ele permanece em silêncio não por ausência, mas para que você aprenda a ouvir com o coração. Para que descubra que, mesmo quando as palavras não vêm, o amor dele fala de uma forma que só a alma entende. Você já percebeu como a fé é um exercício diário? Não é algo que se conquista de uma vez para sempre, mas uma caminhada que se faz passo a passo. Algumas vezes, os passos são firmes, outras hesitantes. Algumas vezes caminhamos com alegria, outras com lágrimas nos olhos. E tudo bem, porque Deus caminha conosco em todos esses momentos, em cada emoção, em cada sensação. E nesse caminhar, Ele vai te mostrando que a verdadeira força não está em não cair, mas em levantar sempre que o chão parece desaparecer. Que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas seguir em frente mesmo quando ele insiste em gritar dentro de nós. Que a verdadeira vitória não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a paz interior que só Ele pode dar. Por isso, quando sentir que a tempestade vai te derrubar, feche os olhos e lembre-se: Deus é o seu refúgio seguro. Ele é a rocha firme que não se abala.
Ele é o abrigo onde você pode descansar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Não importa o que você tenha vivido até aqui, não importa os erros, as decepções, as falhas, Deus vê além do que você é hoje. Ele enxerga o que você pode se tornar. E Ele está disposto a trabalhar em você, a te transformar, a te restaurar. A restauração pode não ser imediata, pode levar tempo, paciência, esforço, mas é real. E vale a pena, porque no processo você vai aprender a valorizar cada pequena vitória, cada passo dado, cada dia vivido com fé. E o mais lindo disso tudo é que, ao se entregar para Deus, você não está só buscando consolo ou força. Está se alinhando com o propósito dele para a sua vida. Está permitindo que ele te use para algo maior, para um plano que ultrapassa seus próprios sonhos e expectativas. Você não foi feito para viver uma vida mediana, para se contentar com pouco, para se esconder nas sombras do passado. Você foi criado para brilhar, para ser luz onde há escuridão, para levar esperança onde há desespero. E Deus está preparando caminhos, abrindo portas, fazendo coisas novas e maravilhosas acontecerem na sua vida. Coisas que vão te surpreender, que vão te fazer olhar para trás e agradecer por cada luta, por cada lágrima derramada, por cada momento de fraqueza que te ensinou a depender dele. Mas para que isso aconteça, é preciso continuar. Continuar acreditando, mesmo quando parece que nada muda. Continuar orando, mesmo quando a resposta demora a chegar. Continuar amando, mesmo quando o mundo parecer frio. Porque a fé é assim. Ela não se baseia no que vemos, mas no que esperamos. E a esperança é o combustível que mantém nosso coração aceso, mesmo nas noites mais escuras. Então, não se entregue à desesperança. Não deixe que a tristeza domine seu coração. Lembre-se de que Deus é maior que qualquer dificuldade, mais forte que qualquer problema, mais fiel que qualquer promessa falha do mundo. Ele está contigo, sempre. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando em segredo, preparando o melhor para você. E quando o momento certo chegar, você vai ver com clareza que toda a espera, toda a luta, toda a dor foram necessárias para o milagre que está prestes a acontecer. Por isso, mantenha a fé firme, olhe para o céu com esperança e siga caminhando um passo de cada vez. A vida com Deus não é um caminho sem obstáculos, mas é um caminho com sentido, com propósito e, acima de tudo, com amor. Você é amado além do que pode imaginar. E a sua história está nas mãos do Deus que faz todas as coisas novas. Então, confie, espere e prepare-se para viver o que Ele já está preparando para você. Sua jornada está só começando. Às vezes, o que mais precisamos é apenas de um momento para respirar fundo, olhar para dentro e lembrar que Deus está no controle. Mesmo quando o caminho parece incerto, Ele está abrindo portas que ainda não podemos ver. Cada passo que você dá, mesmo pequeno, é importante para o propósito que Ele tem para você. Não permita que as dúvidas ou o desânimo roubem a sua esperança. Continue firme, confiante de que o amor de Deus é maior do que qualquer dificuldade. Ele está ao seu lado, guiando, fortalecendo e renovando sua fé a cada dia. Acredite, o melhor ainda está por vir. A caminhada da vida muitas vezes se revela cheia de desafios inesperados. Você pode se sentir exausto, com o coração pesado e a alma inquieta, questionando onde está a luz no fim do túnel. Porém, é exatamente nesses momentos que Deus se manifesta de maneiras sutis, porém poderosas. Ele age silenciosamente, preparando o terreno para a transformação que está por vir, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Pode parecer que as dificuldades são intermináveis, que
O fardo é pesado demais para carregar. Mas lembre-se, cada prova é uma oportunidade para crescer, para fortalecer a fé e para aprender a confiar mais profundamente. Deus usa até mesmo as nossas fraquezas para mostrar a sua força. É na vulnerabilidade que encontramos a verdadeira força, aquela que não vem de nós mesmos, mas do Senhor que nos sustenta. Talvez você esteja se perguntando, por que eu? Por que tanta luta? Essas perguntas são naturais e refletem o coração humano diante do sofrimento. Mas a verdade é que, mesmo nas tempestades mais intensas, Deus está presente, segurando sua mão e guiando seus passos. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete ser um refúgio seguro, uma âncora firme para a alma. A fé, então, se torna esse fio invisível que nos liga ao divino, que nos dá esperança quando tudo parece perdido, que nos faz levantar mesmo depois da queda. Não é uma fé cega, mas uma fé fundamentada no amor inabalável de Deus, que conhece nossas dores e se compadece das nossas lágrimas. Em meio a essa jornada, é importante cultivar a paciência e a perseverança. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas o tempo de Deus é perfeito e às vezes diferente do nosso. Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando o melhor para você no momento certo. É fundamental que você continue buscando a presença dele, seja na oração, na meditação da palavra ou na comunhão com outras pessoas de fé. Cada pequeno passo nessa direção fortalece seu espírito e alimenta a esperança. E quando a fé se mistura com a esperança, nasce uma força capaz de superar qualquer adversidade. Não se esqueça de que você é uma criação única, preciosa e amada profundamente por Deus. Ele tem um propósito para a sua vida, um plano que inclui bênçãos, crescimento e realizações que talvez ainda não consiga enxergar. Confie que cada experiência, boa ou ruim, está moldando você para cumprir esse propósito. Além disso, lembre-se de cuidar de si mesmo durante essa caminhada. Permita-se descansar, chorar, refletir e renovar suas forças. Não é sinal de fraqueza reconhecer que precisamos de pausa. Pelo contrário, é um ato de sabedoria e amor próprio, pois só quem está forte por dentro pode continuar avançando. E quando você olhar para trás, verá que cada passo dado com fé foi um passo rumo à liberdade, à paz e à plenitude que Deus quer para você. Sua história será um testemunho vivo do poder do amor divino para transformar vidas, superar obstáculos e trazer esperança onde parecia não haver mais. Portanto, não desanime. Acredite que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz brilhando para você. A luz do amor de Deus, que nunca falha. Continue caminhando, um dia de cada vez, com a certeza de que Ele está ao seu lado, guiando cada passo, fortalecendo cada batalha e renovando cada esperança. E assim, com fé renovada e coração aberto, você estará pronto para viver tudo. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, descobrindo a beleza e a graça que existem em cada momento da jornada. Em meio às batalhas da vida, muitas vezes nos perguntamos por que os desafios parecem se acumular e o caminho se mostrar tão árduo. A verdade é que essas dificuldades não surgem por acaso, mas fazem parte do processo divino de transformação e crescimento. Deus, em sua infinita sabedoria, usa cada experiência, boa ou ruim, para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e preparar-nos para cumprir o propósito para o qual fomos criados. Você pode estar enfrentando momentos de dúvida, medo ou até mesmo desesperança. Esses sentimentos são naturais, mas não precisam definir a sua história. É nesses momentos que o convite de Deus se torna mais claro. Confie em mim mesmo quando não entender. Entregue-me suas preocupações e encontre descanso em meu amor.
Essa entrega é o primeiro passo para experimentar a verdadeira paz, aquela que transcende as circunstâncias e toca a alma. Lembre-se que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio a eles, Deus está conosco, sustentando-nos com sua graça e misericórdia. Cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, cada suspiro de esperança é ouvido por Ele e usado para escrever capítulos incríveis na sua vida. Às vezes, a caminhada pode parecer solitária e você pode sentir-se tentado a desistir. Mas é justamente nesses momentos que Deus quer que você se lembre: você não está sozinho. Ele prometeu nunca nos abandonar, e sua presença é constante, mesmo quando não a sentimos tão próxima. Ele é o amigo fiel que caminha ao nosso lado, o abrigo seguro nas tempestades e a luz que guia nossos passos na escuridão. É importante também reconhecer que o processo de cura e crescimento pode levar tempo. Deus não age apressadamente, porque sabe que a verdadeira transformação requer paciência, entrega e, muitas vezes, enfrentar nossos próprios medos e limitações. A cada dia, Ele está trabalhando em seu coração, preparando-o para as bênçãos que virão. Você é muito mais do que seus erros ou suas falhas. Você é uma obra-prima em construção, cuidadosamente esculpida pelas mãos do Criador. Sua vida tem valor infinito e um propósito que transcende qualquer dificuldade momentânea. Confie que tudo aquilo que você vive está sendo usado para seu bem, mesmo que agora pareça difícil enxergar isso. Durante essa jornada, não esqueça de cuidar do seu espírito. Reserve momentos para se conectar com Deus, para orar, meditar e agradecer pelas pequenas vitórias diárias. Esses momentos de intimidade fortalecem sua fé e renovam sua esperança, ajudando-o a continuar firme mesmo nas tempestades. Além disso, valorize as pessoas que Deus colocou em sua vida para apoiar, aconselhar e amar você. A comunhão com outros, corações que também buscam a Deus, é fundamental para a nossa caminhada. Juntos podemos encontrar força, conforto e inspiração para seguir adiante e, acima de tudo, nunca perca a esperança. A esperança é a âncora da alma, a luz que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Ela nos mantém firmes, nos faz olhar para o futuro com confiança e nos ajuda a perceber que Deus está preparando algo maravilhoso para cada um de nós. Seu caminho pode não ser fácil, mas é cheio de significado. Cada desafio é uma oportunidade para crescer, cada lágrima, um passo rumo à cura, e cada momento de fé, uma ponte que liga seu coração ao amor infinito de Deus. Quando você menos esperar, vai olhar para trás e reconhecer que todas as lutas valeram a pena, que cada queda serviu para te levantar mais forte e que a jornada, apesar das dificuldades, foi guiada por uma mão amorosa que nunca soltou a sua. Por isso, continue caminhando com fé e coragem. Mantenha seu olhar fixo em Deus, a fonte de toda força e esperança. Permita que Ele seja o seu guia, seu refúgio e a razão para nunca desistir. Sua história ainda está sendo escrita e o melhor está por vir. Confie nisso com todo o seu coração. Às vezes, o caminho parece longo demais e o cansaço quer tomar conta do seu coração. Mas é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a renovar a esperança e fortalecer a fé. Ele sabe o quanto você tem lutado, conhece cada lágrima que caiu silenciosamente, cada oração feita no silêncio da alma. E mesmo quando parece que as forças estão acabando, Ele está ali, firme ao seu lado, pronto para te carregar se for necessário. Não se esqueça de que a jornada da fé não é um caminho solitário. Deus é o companheiro constante, aquele que nunca falha, que nunca desiste de nós. Ele entende nossas fraquezas e nos dá forças para continuar, mesmo quando não conseguimos enxergar a saída.
A presença dele é como um porto seguro, um refúgio onde encontramos paz para seguir adiante. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprender a confiar mais profundamente no amor e na providência divina. Não importa quantas vezes você tenha caído, o importante é levantar-se com a certeza de que Deus está te sustentando, guiando seus passos para lugares de paz e alegria. Mantenha seu coração aberto para o novo que Deus quer fazer em sua vida. Ele pode transformar situações difíceis em bênçãos inesperadas, abrir portas que você nem imaginava existirem e te conduzir por caminhos de luz. Confie no tempo dele, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Deus trabalha nos detalhes e sua obra é perfeita e completa. Lembre-se também de cuidar de si mesmo durante essa caminhada. Permita-se momentos de descanso, de reflexão e de renovação espiritual. A fé precisa ser cultivada diariamente, através da oração, da meditação e da comunhão com outros que também buscam a presença de Deus. E quando a dúvida surgir, quando o medo tentar te dominar, volte seu olhar para o alto. Deus é maior que qualquer tempestade, mais forte que qualquer problema. Ele é o Deus do impossível, aquele que pode transformar o deserto em jardim e a tristeza em alegria. Sua vida tem um propósito lindo e Deus está te preparando para grandes coisas. Confie nessa promessa, mantenha a fé acesa e siga caminhando com coragem, porque no final a vitória será sua e você poderá olhar para trás com gratidão, sabendo que Deus esteve contigo em cada passo do caminho. Quando olhamos para a nossa jornada de vida, muitas vezes podemos sentir que estamos sozinhos em meio às dificuldades. Parece que os obstáculos são maiores do que nossas forças e que a esperança está se esvaindo aos poucos. No entanto, é exatamente nessas horas que Deus se manifesta de maneira mais profunda e poderosa em nosso coração. Ele está presente, mesmo que você não sinta, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. A presença divina nunca nos abandona, e seu amor é constante, firme e inabalável. Muitas vezes, queremos respostas imediatas para nossas angústias e problemas. Queremos entender o porquê das dificuldades. Ansiamos por soluções rápidas e caminhos fáceis. Mas Deus nos ensina que a verdadeira sabedoria está em confiar nele, mesmo quando não compreendemos o que acontece ao nosso redor. Essa confiança é a base da fé. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas que está firmada na certeza de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você pode estar passando por uma fase de provação, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros ou lutando contra sentimentos de dúvida, medo e insegurança. Saiba que esses sentimentos são normais e fazem parte do processo de crescimento espiritual. Deus não prometeu que seríamos poupados das dificuldades, mas prometeu estar conosco em todos os momentos, nos sustentando, fortalecendo e guiando. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade para desenvolver a perseverança, a paciência e a esperança. Quando enfrentamos os desafios com um coração aberto e confiante, permitimos que Deus nos transforme de dentro para fora. Ele usa essas experiências para nos moldar, para nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. Não desanime diante das lutas. Lembre-se que na Bíblia, muitos dos grandes heróis da fé enfrentaram momentos de grande provação antes de experimentar a vitória. Eles perseveraram porque confiaram na fidelidade de Deus, e você também pode fazer o mesmo. A sua fé, mesmo que pequena, pode mover montanhas e abrir portas que pareciam fechadas para sempre. É essencial que você mantenha a comunhão com Deus por meio da oração e da meditação na palavra.
Esses momentos fortalecem a alma e renovam as forças para continuar a caminhada. A oração não é apenas pedir, mas um diálogo íntimo com o Pai, onde você pode desabafar, agradecer, pedir orientação e receber conforto. Além disso, não se isole. Busque apoio na comunidade de fé, naqueles que compartilham da mesma esperança e que podem encorajá-lo nos momentos de fraqueza. O corpo de Cristo é formado por pessoas que precisam umas das outras para crescer e se fortalecer na caminhada da vida. A esperança é um farol que ilumina nosso caminho, mesmo quando a escuridão tenta nos cercar. Ela nos dá forças para continuar, nos inspira a levantar após cada queda e nos faz olhar para o futuro com confiança. Deus está preparando algo grandioso para você, algo que vai superar todas as suas expectativas e trazer um novo sentido para a sua vida. Seja paciente consigo mesmo durante esse processo. Reconheça suas limitações, mas também valorize seus avanços. Cada passo dado com fé é uma conquista que merece ser celebrada. Confie que Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida, mesmo naquelas que parecem estagnadas ou sem solução. Lembre-se de que você é amado profundamente, não por suas realizações ou pelo que pode oferecer, mas simplesmente por quem você é, uma criação divina, feita à imagem e semelhança do Criador. Esse amor incondicional é a fonte da verdadeira paz e alegria que nenhuma circunstância pode tirar. Por fim, mantenha o olhar fixo em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele já venceu o mundo e, através dele, você também pode vencer. Quando as dificuldades parecerem insuportáveis, quando o cansaço tomar conta, lembre-se que você pode descansar nele, que ele renova as suas forças e te capacita para continuar. Sua história está longe de terminar. Cada capítulo, cada página, é escrita com cuidado por Deus, que conhece o seu coração e deseja o seu bem. Confie nessa promessa e mantenha a esperança viva, pois o melhor está por vir. À medida que seguimos caminhando pela vida, enfrentando os altos e baixos que inevitavelmente aparecem, é natural nos sentirmos cansados, confusos ou até mesmo perdidos. Todos nós passamos por momentos em que a esperança parece se apagar e a fé vacila. Porém, é exatamente nesses instantes que somos convidados a olhar para além das circunstâncias e nos ancorar naquilo que é eterno e inabalável, o amor de Deus. Esse amor, que não depende de condições, não se baseia em nossos méritos ou no que somos capazes de fazer. É a força que nos sustenta nos dias difíceis e a luz que ilumina nosso caminho quando tudo ao nosso redor está escuro. Ele é a certeza de que mesmo que as tempestades da vida se intensifiquem, nunca estamos sozinhos. Deus caminha ao nosso lado, segurando nossa mão e guiando nossos passos, mesmo quando não conseguimos sentir sua presença de forma clara. É importante lembrar que a jornada da fé não é uma linha reta, nem um caminho sem obstáculos. Ela é feita de desafios, aprendizado, crescimento e, acima de tudo, confiança. Confiar em Deus não significa que teremos todas as respostas imediatamente, mas significa acreditar que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o porquê das situações. Quando nos deparamos com a dor, com a perda, com as decepções, podemos escolher nos entregar ao desespero ou optar por nos apoiar na esperança que vem do alto. Essa esperança é como uma semente que, mesmo enterrada na terra escura, tem o poder de germinar e florescer, trazendo nova vida e renovação para a nossa existência. Muitas vezes, o processo de cura e transformação exige paciência e perseverança. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas uma obra gradual que Deus realiza em nós.
Por isso, é fundamental que cultivemos o hábito da oração, da meditação e da leitura da palavra, para que possamos fortalecer nosso espírito e renovar nossa confiança na providência divina. Além disso, devemos valorizar as pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos apoiar, encorajar e caminhar conosco. A comunhão com outros corações que também buscam a Deus é um bálsamo para a alma e um lembrete de que nunca estamos realmente sozinhos. Você, que tem enfrentado batalhas silenciosas e carregado fardos pesados, saiba que é amado além do que pode imaginar. Sua vida tem um propósito grandioso e as dificuldades pelas quais passou não foram em vão. Elas fizeram parte da preparação para que você possa florescer em todo o seu potencial. O futuro que Deus preparou para você está repleto de esperança, de novas oportunidades e de bênçãos que vão além daquilo que você pode planejar ou sonhar. Confie nesse plano divino, mesmo quando o presente parecer desafiador. A cada passo que você dá, mesmo que pequeno, você está avançando rumo a essa realização. Nunca subestime o poder da fé. Ela é a âncora que mantém seu coração firme quando os ventos da vida tentam te derrubar. Ela é a luz que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. E, acima de tudo, ela é a certeza de que Deus está contigo, agora e para sempre. Por isso, entregue seu coração a Ele, confie em sua sabedoria e continue caminhando com coragem e esperança. Porque a sua história não termina aqui. Pelo contrário, ela está apenas começando a revelar toda a beleza, a força e o propósito que Deus colocou em você desde o início. Que você possa descansar em sua paz, renovar suas forças e viver cada dia com a certeza de que é amado e cuidado por um Deus fiel. A vitória é sua, porque Ele já venceu por você.